Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 38 da Espada Selvagem de Conan, A Fonte de Umir, com Larry Akata, Rudy Nebres, Don Clark, Ernie Chan, Mike Dougherty e James Baldwin. Esses são os artistas envolvidos aqui neste encadernado. Olha só que capa belíssima aqui, vou até aproximar, né? Que essa capa tá muito bonita, do Joe Jusko. Realmente uma capa lindíssima aqui da Espada Selvagem de Conan, edição 38. A lombada está aqui, vai formar o nome, né, do Conan, 38. Está aqui a contracapa com mais uma bela arte. Vou aproximar para que vocês possam pausar e ler, caso queiram. Reúne as edições da Espada Selvagem de Conan, edição 121 a 123, ok? Vamos dar uma olhadinha na edição por dentro, vamos ver como é que está aqui essa edição 38 da Espada Selvagem de Conan, a Fonte de Umir, não é? Temos aqui, ó, as histórias A Fonte de Umir, de fevereiro de 1986, Flores do Lótus Negro, março de 1986, O Segredo da Pedra Encantada, de abril de 1986, e A Dívida do Guerreiro, também de abril de 1986. Ok? Introdução, e temos aqui A Fonte de Umir, com histórias do Larry Akata e arte do Rudy Nebres, tá? Aqui nós vamos ver Conan observando um combate, né? Ele está observando ali um confronto, ele vai se aproximar, vai encontrar um homem já moribundo ali, que vai falar dele para ele sobre a Fonte de Umir, né? Que é um lugar onde fluem rios de ouro, né? São correntes de um ouro líquido, ele que fica muito interessado por isso, né? E o homem dá essa informação a ele em troca de que ele seja breve em matá-lo para poupá-lo do sofrimento. E Conan então mata o homem e recebe em troca aí, né? Antes de morrer, obviamente, ele dá em troca a Conan por essa morte rápida essa informação de onde ele poderia encontrar a fonte de Umir. Então Conan, seguindo, né? Essa pista, ele chega a um vilarejo ali, né? E nesse vilarejo ali ele acaba se confrontando com o povo desse vilarejo. É um povo oprimido, um povo que não pode clamar pelos seus deuses, é um povo que vive sob rédeas curtas ali de um rei, né? Esse rei é o rei Aragu, né? Que fica ali oprimindo o povo, né? E Conan então acaba entrando em um certo confronto com essas pessoas, mas o confronto maior acontece quando os homens desse rei Aragu chegam ali e tentam prender Conan, né? Tentam confrontar Conan ali e ele mata alguns desses soldados, né? E no final das contas, esse rei Aragu fica sabendo desse guerreiro, né, desse guerreiro cimério, desse Conan, desse bravo Conan, então vai tentar recrutá-lo para o seu exército ali. E é isso que acontece. Conan acaba aceitando, né, ser recrutado para o exército do rei Aragu, para que ele possa então combater um rebelde, um líder rebelde, né, que é chamado Dashivu. Ele é como se fosse uma espécie de profeta, ele anda errante pelos campos, pelas montanhas, encantando o povo com suas palavras ali, né? E fazendo com que o povo siga ele, formando assim uma grande multidão que acaba confrontando os interesses do rei. Só que o rei fala para Conan que, na verdade, ele usa essas pessoas, atrai essas pessoas e depois acaba vendendo elas como escravos, né? Arrecadando dinheiro, então, com tráfico humano, né? E aí Conan vai seguir em sua missão, né, e vai acabar descobrindo que realmente, né, o rei Dashivu, ele está falando a verdade, né, ele acaba descobrindo que o rei Aragu, na verdade, está falando a verdade sobre o rebelde Dashivu, né. Antes de haver esse confronto, antes de haver esse encontro com o Dashivu, o Dashivu manda alguns homens para ele, né, para tentar comprar Conan, para tentar fazer com que Conan mude de lado, né? E Conan então fica recebendo propostas de um lado e de outro, né? E ele vai recebendo essas propostas, mas no final das contas ele não está interessado nem na causa do rei, que é o Aragu, e nem muito menos do rebelde, né? Do agitador da Chivu. O que ele está interessado mesmo é descobrir as fontes de Umir, de onde está correndo esses rios de ouro, né, esses veios de ouro aí, onde ele pretende então
adquirir essas riquezas, adquirir esse ouro, né? E nisso que ele está interessado, né? E aí ele acaba conseguindo como aliado ali uma mulher, né? Que ele acaba encontrando pelo caminho. A mulher se passa até por homem, enganando ele no primeiro momento, mas depois eles acabam seguindo juntos ali e Conan, né, acaba descobrindo que o rei Aragu, como eu disse, está falando a verdade, que o Dashivu estava realmente vendendo as pessoas como escravo, né, como mercadoria, mas também acaba descobrindo que o próprio rei Aragu também faz isso, ou seja, os dois vendem as pessoas, os dois utilizam as pessoas ali, fazem a utilização de tráfico humano, né? Então aí mais ainda que Conan não tá nem aí para eles, Conan só quer encontrar o ouro dele e sair daquele lugar. E ele acaba encontrando, né? Ele acaba encontrando ali esse lugar, né? Que é a fonte de Umir. Ele vai encontrar esse lugar, ele vai ver que os sacerdotes, né? Eles acabam utilizando ali, né? De um certo artifício, esses veios de ouro realmente acabam jorrando ali, né? E eles acabam transformando esse ouro líquido em barras de ouro. E Conan, obviamente, ele vai roubar essas barras de ouro, né? Vai enfrentar esses sacerdotes, vai enfrentar esses protetores desse templo, né? No caso é um templo que de onde está correndo esses veios de ouro ali, como vocês puderam ver ali, ó. Deixa eu voltar um pouco aqui. É um templo, tá vendo? Ele vai encontrar esse templo, ele vai entrar dentro desse templo aqui, né? Tem essa imagem dessa águia que é dentro de uma rocha, dentro de uma espécie de caverna, ao mesmo tempo é um templo, né? E aí do bico desse pássaro, então começa a escorrer esse ouro líquido ali, e esse ouro líquido é recolhido, então colocado dentro das formas e viram barras de ouro. E Conan acaba roubando isso aí, acaba conseguindo escapar desses homens, e quando ele está escapando, né, desses homens aí, né, ele vai seguindo ali, enquanto ele está escapando, está fugindo ali, a guerra lá entre os rebeldes da Shivu e os soldados do rei Aragu, ela acaba acontecendo, né? Ou seja, o rei Aragu ele acaba incendiando os barcos junto com as pessoas, com mulheres, com crianças, queimando todo mundo vivo. É um rei muito cruel, né? Que não tem nenhuma pena e nenhuma misericórdia. Das pessoas do seu próprio reino. E Conan, então, quando está voltando com as suas barras de ouro, ele acaba encontrando a guerra na frente dele. E ele vai ter que atravessar esse combate, ele vai ter que atravessar essa batalha. Ele não quer lutar com ninguém ali, ele só quer atravessar ali. Só que para atravessar ele vai ter que combater, ele vai ter que matar algumas pessoas, né? E no caminho ele acaba se confrontando com Ambo, o nômade, Rambo ou Ambo, né? Não sei como se pronuncia direito. E é um negro fortíssimo ali, né? Muito musculoso. E ele então avista Conan e ele então vai enfrentar Conan ali. Ele quer enfrentar Conan. Ele fala que Conan é dele, né? E eles então acabam tendo uma luta muito acirrada ali, né? Os dois acabam confrontando ali. É uma luta muito boa entre os dois. E o guerreiro ele acaba tampando ali, tenta esganar Conan, mas não consegue, tenta com espada, mas não consegue, até que Conan, após muita dificuldade, não foi fácil, ele acaba então assim derrotando esse guerreiro, né, e conseguindo então atravessar esse combate. E quando ele está atravessando ali, que ele pega um cavalo, ele encontra os homens de Aragu, do rei Aragu, ali prestes a decapitar o rebelde, né, o líder rebelde da Shivu. E da Shivu então pede ajuda a Conan, pede que ele ajude, oferece dinheiro, mas Conan se recusa a ajudá-lo, até porque já tinha visto que ele, na verdade, ele usava as pessoas como mercadoria, né? E ele então segue o seu caminho ali, segue com o seu ouro e deixa então essas duas partes resolverem o assunto, né? Os soldados, o rei Aragu e o Dashivu se resolverem lá. No final, obviamente, que o Dashivu acabou sendo decapitado e Conan segue o seu caminho ali com as bolsas cheias de barras de ouro. A nossa próxima história, Flores do Lótus Negro, é uma história do Don Clar e arte do Ernest Chan, onde nós vamos ver Conan chegando a uma cidade litorânea ali, né? Ele quer falar com um líder, né? Um líder de uma gangue, digamos que é uma gangue ali, que faz tráfico de drogas, exatamente tráfico de drogas essas extraídas da Lótus Negra, né? E aí é uma droga fortíssima,
alucinógena, mas que é muito lucrativa, né? E Conan então quer falar com o líder é, dessa gangue e quer falar só com ele. Para isso ele acaba confrontando alguns desses capangas aí, matando alguns deles, até que ele acaba pela força, obviamente, convencendo um desses capangas que sobreviveu a levar ele ao seu líder, né? E aí ele chega dentro ali da instalação onde está esse líder, onde estão os outros traficantes, né, de drogas ali, e esse líder então acaba recebendo Conan, que tem ali algo para mostrar para ele, né? E então ele agora então está na presença desse líder desse grupo traficante ali, né? E ele então mostra para esse líder ali a cabeça de um dos seus oponentes. A gente vê que esse cara, né, que é o líder ali, que é o Malas, né? Que esse cara alto, forte, com esse cabelinho aqui moicano, ele é muito cruel. Ele dentro dos aposentos dele ali, né, você vê aqui, ó, vou voltar um pouco aqui. Isso aqui é um poço, né? É um poço com água que tem aqui. Dentro desse poço tem tubarões, e ele, quando alguém desagrada ele, mesmo que seja da gangue dele, ele joga os tubarões ali para que seja devorado vivo, né? E aí Conan mostra para ele o que ele trouxe, que seria o quê? A cabeça de um dos seus oponentes. Que oponentes são esses? É uma outra gangue que tem ali, é uma outra quadrilha de traficantes que tem nessa cidade litorânea. E Conan então oferece a cabeça de um desses traficantes, que a outra quadrilha é composta por dois irmãos. Então Conan leva a cabeça de um desses irmãos ali, né, para o Malas ver, e o Malas fica extremamente satisfeito, afinal de contas, um dos oponentes dele já está morto, sobrou apenas o outro irmão, ou seja, a gangue agora está com um líder a menos. Então Conan então oferece seus serviços e quer ser pago para decapitar o outro líder, né? E Malas então aceita, mas secretamente planeja também assassinar Conan quando Conan trouxer a cabeça do outro cara, né? E Conan então parte, né, para a sua missão, que é terminar de decapitar, né, e acabar de destruir a outra gangue. Só que no caminho ele acaba confrontando os homens de malas ali, né? Na verdade a gente percebe aqui que Conan ele, né, tá agindo de uma forma bem assim suspeita, né? O que está acontecendo? Porque ele aparece com a cabeça de um, oferece para terminar o serviço, mas ao mesmo tempo continua combatendo os homens por quem ele foi contratado, ou seja, tem algo estranho aí. E aí ele vai até o porto também e paga, né? E paga um dinheiro para o chefe de um navio para que ele aguarde ali, né? Até o dia seguinte, porque ele vai chegar ali com seus homens, porque ele quer sair dali junto com seus homens, né? Que ele falou que ele vai trazer os seus homens ali e que juntos ele está deixando dinheiro ali pela passagem dele e pelos homens dele. Tudo isso muito suspeito. Por que quando estaria agindo dessa maneira, né? Enfim, ele acaba chegando a outra gangue ali, né? E levando a cabeça de um desses homens da gangue de malas, ou seja, agora ele oferece os serviços dele para outra gangue, ou seja, Conan agora está agindo tanto para uma gangue quanto para outra. A gente vê que existe um estratagema aqui de Conan. Conan está envolvendo as duas gangues, iludindo os dois líderes, ou seja, a gente ainda não percebeu qual é o plano de Conan até o momento, né? Você vê que ele está cabeças para todo lado, né? Ele está cortando as cabeças, levando de um lado, levando para o outro. Enfim, Conan então agora é contratado também da outra quadrilha para tirar a cabeça do Malas, né? E aí a gente acaba vendo o motivo disso tudo, porque Conan começa a recordar, né, que o navio dele, ele era um pirata, né? O navio dele acabou naufragando, ele acabou caindo ali numa praia, e os poucos homens dele que sobreviveram foram capturados ali, né, e foram levados então para um castelo esse que teriam ali alguns estígios, né, são adoradores de Sete, né? E Sete, tá aqui a criatura, Sete, que é uma serpente, esse dragão aqui, enfim. E eles então estavam ali dispostos a entregar Conan e todos os homens para serem devorados por esse dragão aqui, né? Por esse lagarto gigantesco aqui. Só que aí
eles acabaram, então, decidindo contratar Conan, esses estígios, porque eles querem que esse tráfico de drogas acabasse. Ou seja, Conan teria a missão de destruir tanto uma gangue quanto a outra. E Conan teve a ideia, então, de fazer com que uma gangue acabasse se rebelando, ou acabasse se revoltando uma contra a outra. Porque mesmo que eles fossem inimigos, eles ficavam se respeitando. Então Conan acabou atiçando a ira e a raiva e a luta entre eles, levando uma cabeça de um lado para o outro, né? E a gente percebe por que Conan está fazendo isso, porque os estígios mandaram ele fazer lá, e em troca, se ele desse tudo certo, eles soltariam os homens de Conan, por isso que Conan contrata o navio, né, para fugir dali junto com seus homens. E aí a gente percebe então que os estígios aqui, na verdade, enquanto Conan está agindo lá, os estígios não estão cumprindo a parte dele. Na verdade, eles entregam os homens de Conan para serem devorados aqui pelo lagarto gigante. E existe uma coisa bem estranha aqui, ó. Na mão desse estígio existem algumas escamas aparecendo. Isso vai ser revelado para a gente por que essas escamas estão no braço desse estígio. Então Conan acaba concluindo ali os seus planos, né? Acaba então fazendo com que uma gangue acabe confrontando uma outra finalmente, né? O esconderijo de malas é invadido pela outra gangue ali. Então a luta acontece, eles acabam se envolvendo ali em uma luta feroz, extremamente sanguinária ali, onde eles acabam se matando uns aos outros ali, né? Conan, inclusive, também está no meio disso, até que os estígios chegam ali, né? E Conan, então, descobre que, na verdade, ele foi enganado. Ó. Inclusive, Conan joga o Malas dentro do poço ali onde estão os tubarões, ele acaba sendo devorado vivo, e Conan, então, ao perguntar para os seus homens para o estígio acaba se transformando em quem ele realmente é, né? Que são os homens serpentes da Lamúria, ou seja, nem eram humanos. E Conan então descobre aqui, através das palavras desse homem serpente, que os homens dele já estavam mortos, né? E aí Conan se irrita, né? E acaba incendiando o lugar todo, incendiando todo mundo, só que ele acaba se vendo dentro desse incêndio também, e agora ele vai ter que fugir. E o único lugar que sobra para ele fugir é mergulhando no poço onde estão os tubarões. Aí ele vai mergulhar no poço dos tubarões e acaba tendo que enfrentar esses tubarões aí, né? E acaba, por muita sorte, conseguindo fugir desses tubarões aí e ainda alcançar o navio que ele tinha contratado ali para levar ele e os seus homens, mas infelizmente agora acaba levando somente ele vivo, já que os homens dele estão todos mortos juntos com as duas gangues, né? As duas gangues estão mortas agora, e ainda os estígios também, que na verdade eram homens serpentes da Lemúria. A nossa outra história aqui, O Segredo da Pedra Encantada, história de Ler Yakata e arte de Ernie Chan. Nós vamos ver Conan combatendo alguns homens aqui, ele está fugindo, ele vai conseguir fugir desses homens, né, com muita dificuldade, ele acaba fugindo. A gente vê que tem essas duas feiticeiras, essas duas velhas feiticeiras aqui, e elas estão disputando aqui uma certa aposta, né, de que uma acredita que Conan vai seguir o seu próprio destino, que ele é quem faz o seu próprio destino, e outra está dizendo que ela vai conseguir influenciar a mente de Conan e que Conan vai seguir o destino que ela traçar para ele. E aí começa a nossa história nesse sentido, né? Conan então consegue fugir desses homens e tem essas duas bruxas aí tentando controlar o destino de Conan, né? E aí Conan vai caminhando ali, ele vai caminhando por uma caverna, até que ele consegue sair dessa caverna, enfrenta algumas criaturas ali, tudo isso sendo observado por essas bruxas, né? Ele chega a essa cidade aqui que tem esse monólito gigantesco aqui, ele chega na cidade, ele se lava, né? E ali ele acaba enfrentando as pessoas dessa cidade que acabam vendo com maus olhos um forasteiro, né? Ele acaba humilhando essas pessoas, então ele acaba arrumando ali um lugar para ficar, algumas pessoas o recebem bem, enquanto alguns homens já não o receberam bem, né? Então ele arruma ali uma companheira para ele, é avisado, por sinal, por outra mulher de que ele não deve confiar nessa mulher em quem ele está junto, que é essa moça aqui, né? Que ele não deve confiar nela, e realmente ela acaba traindo ele de alguma forma, né? Os homens da cidade, os homens que estavam perseguindo Conan, acabam se juntando, né? Tentam ali
pegar Conan, armar um plano contra ele. Conan então acaba descobrindo que a mulher que ele estava realmente era uma traidora, né, porque deixou ele diante desse monólito, e esse monólito ali acaba sendo destruído por essa criatura que na verdade vem de outra dimensão, ou seja, esse monólito na verdade ele era uma passagem para outra dimensão, né? E aí Conan acaba então sendo confrontado por essa criatura, essa espécie de demônio ali, e Conan vai conseguir derrotá-lo, né? Conan vai conseguir vencê-lo. Só que essa criatura acaba matando a mulher que ele estava. Mas Conan até que não se importou muito não, afinal de contas ela era uma traidora. E o povo da cidade então fica extremamente grato a Conan, porque Conan matou essa criatura. E Conan então agora vai se juntar à mulher que teria avisado a ele, né? Teria dado dicas a ele de que a outra mulher que ele estava era uma traidora, para ele tomar cuidado com alguns homens da cidade. Conan então sente mais confiança nessa mulher, que é essa outra mulher aqui de cabelos cacheados. Enquanto isso, né, as duas bruxas ali continuam apostando que Conan vai seguir o seu destino ou não. Conan então acaba se tornando uma pessoa extremamente respeitada dentro dessa cidade, inclusive sendo considerado como se ele fosse um antigo rei que tivesse retornado, reencarnado ali nele, né? E aí ele vai, né, recebendo todo esse luxo, vai se agradando, ele vai vivendo com a mulher ali, apesar das pessoas não aceitarem muito, porque ela é uma plebeia, mas ele prefere ficar com ela, e as bruxas então se revelam para Conan ali, né, e falam então que na verdade elas estão por trás de muita coisa, jogando com a vida dele. Ele não acredita muito, ele não liga muito para aquilo, e ele vai então em direção ao monólito, né, porque tem essa missão de resgatar uma menina, a filha do antigo rei, que teria sido capturada por um demônio e levada para essa outra dimensão. Então Conan deveria resgatar essa menina. E é o que Conan faz. Conan atravessa o buraco que estava lá no monólito, né? E ele então chega a essa outra dimensão. E tudo isso observado por essas duas bruxas que estão apostando se Conan vai seguir o caminho dele ou se ele vai ser uma marionete na mão da outra ali. E Conan então entra nessa outra dimensão, nesse outro mundo, enfrenta algumas criaturas, alguns monstros, acha uma torre, que é a torre onde a menina está. Chegando lá, ele acaba tendo que enfrentar esse guardião, né? Esse guardião que estava guardando a menina, que está aqui a menina presa. Conan vai acabar vencendo esse guardião, vai acabar matando ele e libertando a menina, né? A menina vai ser salva, liberta por Conan, vai ser levada de volta ali para a cidade. Todos, né, acabam ali sendo gratos a Conan, mas ao chegar lá, antes das pessoas serem gratas a Conan, Conan quando chega lá encontra a mulher dele ali aprisionada, tanto pelos homens da cidade que ele tinha arrumado rixa, quanto com os perseguidores dele. Conan vendo que a mulher dele, que a mulher que ele está em perigo, o que ele faz, né? Ele acaba enfrentando todo mundo ali, ele vai matar todos ali, né? Ele não vai deixar um vivo ali, porque, né, resolveram enfrentar ele e ainda mais ameaçar a mulher com quem ele estava vivendo já durante alguns dias. E ele vai assassinar todos ali, ele vai matar todos, não deixar nenhum vivo. Então, quando ele retorna para a cidade, junto com a mulher e junto com a criança, as pessoas aclamam ele, né, que felicidade, porque ele resgatou a filha do rei, do antigo rei. Só que essa menina, na verdade, ela é um demônio, ela se transforma em um demônio. Na verdade, enganou a todos ali, né? Na verdade, não existia nenhuma menina ali, existia na verdade uma criatura extremamente maligna que vai destruir todos, né? Assassinar todos ali, destruir a cidade, os corpos das pessoas são praticamente desintegrados ali. Só que Conan e a mulher que estava com ele, a moça que estava com ele, são poupados, né? E o demônio fala que só poupou Conan e a mulher porque Conan foi o responsável pela libertação dela. Por isso que ele estava vivo ali. Mas todo o restante da cidade, todo o restante da população que existia ali foi totalmente dizimada por esse demônio. E aí Conan e a mulher permanecem vivos ali, né? E seguem então o seu caminho junto até que eles são confrontados pela bruxa. E a bruxa que apostava que Conan seguiria os caminhos dela, que ela conseguiria influenciar Conan, vai aqui então confrontar Conan, enfrentar ele. E Conan não perde tempo, mete a espada e arranca a cabeça dela, né? E aí a outra bruxa que apostava que Conan seguiria o seu próprio destino também aparece para ele, só que mais prevenida, porque viu que a irmã tinha sido morta, né? Ela então se autodesintegra,
virando pó ali, né, e acaba então escapando da morte ali, mas ela disse então que ela acreditava sempre que Conan seguiria o destino dele como realmente seguiu. Então termina a história aqui com Conan caminhando pelo deserto aqui com a mulher aos seus braços. E a nossa última história aqui, A Dívida do Guerreiro, né, que é uma história do Larry Akata e desenhos do Michael Dougherty e arte finalizada por James Baldwin. Nós temos aqui um Conan, né, que está aqui na selva, né? Ele tá espreitando aqui, né? Ele acaba entrando em um combate, ele acaba combatendo um outro guerreiro muito valoroso ali, né? Essa é a história, e ele acaba assassinando esse guerreiro. E aí a gente vai ver aqui que no começo, antes de chegar a esse momento, que no começo dessa história aqui, nós vamos ver, na verdade, Conan espreitando uma cabana, e essa cabana está sendo assaltada aqui, está sendo roubada, e um menino vai defendê-lo, só tem um menino e uma mulher cega, e Conan então aparece, protege os dois, mata todos os bandidos, né, salvando assim os suprimentos dessa mulher cega, o seu bebê e o seu filho, já um pré-adolescente, né? E ele então passa a cuidar dessa família aí, né? E a gente vê então, aí a gente volta naquilo que eu estava falando, que Conan participou de um combate que matou um guerreiro muito valoroso, um guerreiro forte e valoroso, e que esse guerreiro, um pouco antes de morrer, pediu a ele que fosse até a mulher dele e o filho dele, cuidasse da mulher e do filho. Esse era o último pedido que aquele guerreiro teria feito antes de Conan matá-lo. E Conan então está ali agora cumprindo isso, cuidando da mulher e do filho. Só que a mulher tem uma revolta muito grande contra Conan, e o filho também, porque o pai foi assassinado. Só que eles não sabem que esse homem que está ajudando eles é Conan, né? E Conan segue ajudando eles, libertando eles de alguns salteadores, de algumas pessoas que querem roubá-los, né? E Conan inclusive ajuda na cegueira da mulher, colocando alguns ungüentos nela ali e curando de certa forma a cegueira dela. E ao abrir os olhos, né, ela acaba reconhecendo ali que ele é Conan. E aí é nesse momento que ela fala que é para Conan sair dali, que ela odeia Conan, que não é porque Conan ajudou ela que ela vai deixar de odiá-la. E o menino também jura que um dia vai matá-lo. E aí ele fala para o menino que um dia, quando ele crescer, né, e que ele for um homem que empunhar uma espada, talvez ele entenda o que aconteceu entre ele e o pai dele, né? Por que o Conan teria matado o pai dele. E assim Conan cuida dessa família durante um tempo, né? Porque teve essa dívida com esse guerreiro, mas ao final aqui, ao perceber que ele é totalmente rejeitado pela esposa e pelo menino, ele então lava suas mãos e segue o seu caminho ali. É uma história curta, né? Mas é uma história bem legalzinha aqui, bem interessante de Conan. Aqui nós temos o nosso portfólio, onde nós temos a arte aqui do Tony Deseniga, olha que arte bonita, né? Muito bonita essa arte aqui. E a nossa galeria de capas aqui, ó, a Espada Selvagem 114, a Espada Selvagem 115, a Espada Selvagem 116 e a Espada Selvagem 117, tá? E aí temos também a Espada Selvagem 121 aqui, tá? A Espada Selvagem 122 e a Espada Selvagem 123. Essa questão aqui da Espada Selvagem, tá? Essas capas da Espada Selvagem aqui, do 114 a 115, 116 e 117, elas saíram aqui nessa edição, por quê? Porque na outra edição elas saíram pequenininhas, né? Saíram 4 quadradinhos aqui com a arte muito reduzida. Então eles resolveram reproduzir elas realmente em tamanho maior aqui para que a gente pudesse ver melhor. As capas realmente dessa edição aqui, dessa edição 38, são essas aqui, ó, a 121, a 122 e a 123. Essas capas aqui, né, da 114, tá? Da 114, 115, 116 e 117, elas pertencem à edição 37. A da edição 38 está aqui, 121,
122 e 123, ok? E assim, e a capa da próxima edição, que é a edição 39, ok? E assim terminamos a nossa edição, o nosso encadernado Espada Selvagem de Conan, número 38. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.